Você mencionou aí o fato dos melhores escritores do Brasil já estarem modernos há mais tempo. Então, lembremos aí o Carlos Drummond de Andrade Tinha uma Pedra no Meio do Caminho. Sim, 1925. 1925. Você tem sido também um estudioso da variedade do português no Brasil. Você chega a dizer que nós já temos, na verdade, uma língua brasileira. Sim. Uhum. A questão do nome é o que menos interessa, na verdade, né? Então, os linguistas brasileiros preferem falar de português brasileiro. Sim. Então, nós já podemos dizer que português brasileiro e o português europeu são duas línguas de uma mesma família. Sim. Né? Porque passados 500 anos da exploração marítima que os portugueses fizeram, levaram a sua língua para vários lugares do mundo. Então, o português que foi levado para esses lugares começou, naturalmente, a passar por mudanças. Assim como o latim se transformou em várias línguas depois, o português quinhentista está se transformando em línguas diferentes. Então, o português brasileiro e o português falado em Portugal, é claro que são muito aparentados, mas já são duas línguas diferentes. Né? Há muitos trabalhos de linguistas aí mostrando que em todos os planos da língua, para começar, evidentemente, da fonética, né, que nós falamos de um jeito, os portugueses falam de outro, muitas vezes nós ficamos sem entender muito do que eles dizem, né, mas toda a parte de sintaxe, de morfossintaxe, né, as questões pragmáticas da linguagem, isso tudo já está muito diferente. Né? Então, nós temos já, de fato, um português brasileiro. E esse que é o grande problema. Que as pessoas que tentam defender essa suposta norma culta, elas estão querendo defender um padrão linguístico inspirado no português de Portugal. E aí realmente vai ficar difícil da gente adotar, porque nós estamos no Brasil, né, do outro lado do Atlântico, não há por que nós querermos nos basear no que dizem os portugueses. Sim. E qualquer língua tem uma estrutura em si não existe um padrão apenas, existe, além da norma padrão, dessa norma ideal, que seria a mais culta, etc., variedades, não é? Sim. Como é que funciona isso aqui no Brasil? Nós temos o português brasileiro e no Brasil há diferenciações regionais, há diferenciações, inclusive, de classes sociais. Como é que... É exatamente isso. O que nós chamamos de língua, na verdade, é um coletivo. Né? Debaixo desse rótulo comum, nós encontramos muitas coisas borbulhando ali embaixo. Né? Então, não existe nenhuma língua viva no mundo que seja falada de uma maneira só, de um jeito só. Né? Até mesmo línguas minoritárias, como as muitas línguas indígenas no Brasil, que são faladas por poucas pessoas, 50, 60 pessoas às vezes, existem diferenças entre como os homens falam e as mulheres falam, como as pessoas mais idosas, os jovens falam, né? As pessoas mais letradas, as pessoas que não têm instrução, as pessoas da classe social A, B, C, né? Então, toda e qualquer língua do mundo, né, o inglês, o malaio, o húngaro, o albanês, o francês, toda a língua do mundo apresenta o que nós chamamos de variação. Né? Então, dentro de cada língua existem formas diferentes de você dizer a mesma coisa. Né? Então, é naturalíssimo e é o que mais se espera num país como o Brasil, que é gigantesco, grande como com uma população grande, com diferentes ecossistemas, diferentes comunidades em termos de origem étnica, de formação, né, a história de cada comunidade. Né? Isso reflete a língua que cada pessoa fala. Né? Então, nós podemos dizer que existem tantas línguas quantos são os habitantes de um país. Né? Porque eu não falo da mesma maneira com você, né? O meu irmão, que foi criado sob o mesmo teto, fala de uma maneira diferente de mim, né? Porque eu tenho uma outra história de vida, ele tem a história dele. Então, a língua é uma coisa extremamente variável. Né? A coisa mais difícil é você tentar fechar a língua numa forma. Né? Então, de um lado, existe a língua de verdade, né? Que é essa coisa extremamente variável. E do outro lado, né, fora da língua de verdade, existe o que a gente chama de norma padrão. A norma padrão, ela não pertence ao universo real da língua, ela é uma construção, um construto, digamos assim, sociocultural. Né? Por determinadas razões, por determinadas questões políticas, algumas dessas muitas formas de falar foram pinçadas e colocadas ali para serem as formas de prestígio. Né? Formas de prestígio. Formas de prestígio. Prestígio é um conceito importante aí nesse análise. Exatamente. A sociolinguística, ela separa
ela distribui as variedades linguísticas entre as mais estigmatizadas e as mais prestigiadas. Então nós temos aí uma escala, né, em que cada modo de falar se distribui de acordo com o prestígio social e o estigma social. Mas não é a língua que tem prestígio ou estigma. São os falantes, são as pessoas de carne e osso que sofrem estigma ou prestígio. Claro, porque a língua não existe solta no espaço. A língua é uma coisa que está aqui dentro da gente, né? Então, pessoas que conseguem prestígio social, poder econômico, etc., evidentemente a maneira de falar delas vai ser muito mais privilegiada e favorecida do que a das classes sociais menos favorecidas. E isso se prova com as grandes transformações históricas. Então, quando você teve, na França, por exemplo, a Revolução Francesa, né, em que a aristocracia foi deposta e os burgueses assumiram, né, a língua dos burgueses passou a ser o francês padrão e não mais a língua da aristocracia. Então, quando você tem uma classe social que muda, né, digamos, a classe social no poder sofre mudança, a língua padrão, a língua de prestígio também vai sofrer mudança. Sim, né? sim. Então, a língua não está aí parada, ela acompanha a vida social das comunidades. Eu ainda sou discriminado porque eu falo porta, Pois lá é. de Goiás. Mas se você for para um curso de inglês, você vai ser obrigado a aprender a falar door, exatamente com o mesmo segmento fonético, que a gente chama de retroflexo, né? Porque é assim que é o inglês de prestígio nos Estados Unidos. Sim. Conta um pouquinho da história, nós já estamos quase terminando o programa, professor Marcos, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho a história da sociolinguística. Me parece que foi um autor americano que descobriu essa questão das variedades do inglês nos Estados Unidos, o inglês falado pelos brancos e pelos negros. Exatamente. Já no século XIX surgiu uma disciplina que se chamava dialetologia. Então, os pesquisadores da época queriam ver como a língua era falada nas diferentes regiões de um país, né? A partir dos anos 50 e 60, com o desenvolvimento tecnológico, e principalmente o gravador, né? O gravador foi essa que causou uma grande revolução na ciência linguística, porque a partir de então a gente podia gravar a fala das pessoas, transcrever e analisar, né? Não precisava mais fazer como no século XIX, que as pessoas confiavam só no próprio ouvido e anotavam, né? Então, a partir dessa possibilidade, um pesquisador americano, que está vivo até hoje, o William Labov, ele fez uma série de pesquisas em que ele tentava mostrar que a mudança que a língua sofre ao longo do tempo tem a ver com a variação social que a língua apresenta no momento, né? Então, em qualquer momento da língua, você encontra pelo menos duas formas que estão em competição, né? E, por questões sociais, uma dessas formas ganha prestígio e a outra desaparece. Então, a partir dessas descobertas muito importantes, é que a educação se apoderou dos resultados da sociolinguística e passou a contemplar também em sala de aula a variedade linguística e não mais aquela ideia de entrar em sala de aula para aprender só o português literário, para aprender a escrever como Machado de Assis, né? Então a escola quer ser mais realista, mais honesta e principalmente mais democrática e reconhecer que todas as maneiras de falar têm um fundamento linguístico, podem ser explicadas e não existe erro na língua. O que existe é variação. Isso significa, assim, em termos muito práticos, que no ensino da língua portuguesa, no processo de letramento ou de alfabetização, você tem que partir da forma com que o sujeito fala. Sim, é exatamente isso. O que as pessoas não conseguem entender ou não querem é precisamente isso. Você dar espaço em sala de aula para as chamadas variedades populares. Então, o aluno que vem falando dessa maneira, ele vai saber, né, que o seu jeito de falar não é uma deturpação da língua, é só uma outra maneira de falar a língua. Então, se o professor, a professora criam esse ambiente acolhedor, a partir daí, as experiências têm mostrado, as pessoas se sentem mais disponíveis, mais motivadas para aprender a falar e a usar as formas prestigiadas, né? Então, a escola tradicionalmente era muito repressiva. O aluno chegava, se ele dissesse os peixes, imediatamente ele era motivo de zombaria, né? Os professores riam dele e tal, e isso acabava expulsando o aluno da escola, né? Então, nós temos aí muitos relatos de gente que deixou a escola por causa disso. Agora, o que se faz é exatamente o contrário. Quando o aluno diz, nós pega o peixe, como aparece no livro, a professora tem que estar bem equipada para dizer, olha, isso aqui funciona de acordo com uma gramática própria.
É só uma gramática diferente daquela que vem codificada nos livros. Mas é uma regra gramatical também, que existe, por exemplo, em francês. Em francês você só faz o plural no artigo. Então, assim, os meninos todo veio, né, isso é francês puro, digamos assim, porque em francês também você só marca o plural no artigo, né? Então, uma outra ideia muito ridícula que está sendo veiculada é que se a pessoa não fizer concordância, isso significa que ela não pensa direito, a comunicação fica alterada. E como é que os franceses comunicam se eles não fazem concordância? Né? É a mesma coisa. Né? Então, essa regra aplica-se também à alfabetização de crianças indígenas. Parece que só é possível o aluno indígena aprender a escrever em português se antes ele for alfabetizado na língua própria dele. Na verdade, isso varia muito, porque nós temos muitas culturas diferentes e cada uma delas se comporta em relação à sua própria língua e ao português de maneira diferente. Sim. Então, existem algumas etnias em que eles próprios só querem aprender a ler e escrever português. A língua deles eles querem preservada fora do ambiente escolar. Em outras comunidades, eles querem, de fato, primeiro aprender a escrever e a ler na sua própria língua, para depois aprender o português. Outros não querem aprender português, querem só escrever e ler na sua própria língua. Então, nós temos mais de 180 línguas diferentes faladas no Brasil, as nossas línguas indígenas, e como cada uma delas é portadora de uma cultura diferente, cada uma dessas culturas reage com a questão do ensino de maneira distinta. E o Ministério da Educação tem sido muito sensível a isso, criando programas que vão, de fato, na direção de cada uma das demandas de cada tribo, de cada etnia. Para terminar, eu gostaria que você comentasse a expressão com que estão acusando a você mesmo de defender. Eles dizem que você está defendendo uma gramática achada na rua. É um paralelo que se faz ao direito achado na rua, que é uma expressão do direito brasileiro. Sim. Eu queria saber onde é que a gente pode achar a gramática se não for na rua, né? Porque a língua é falada pelas pessoas. As pessoas estão aí circulando na sociedade, vivendo, andando para lá e para cá. Então a língua só pode existir na rua, em sociedade, e é lá que nós vamos atrás, né? Vamos buscar conhecer a língua tal como ela é de fato falada. Eu não vou ficar o tempo inteiro só sonhando com a maneira como essa de Queiroz escreveu no século XIX. Eu quero ver realmente como é a língua que eu falo, que você fala, que todas as pessoas que estão aí na rua falando. Entrevistar o professor Marcos Bagno, da Universidade de Brasília, sobre essa polêmica, a maior polêmica que houve na imprensa neste ano, sobre o livro didático que foi adotado pelo MEC para o Programa de Educação de Jovens e Adultos. Até a próxima.